Salve moçada da segunda série, turmas 2A, 2B, 2C e 2D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto moçada? E vamos dar continuidade com o nosso estudo, de vaporização, que a gente iniciou na aula passada. E a gente tinha deixado para vocês aqui algumas atividades, na página 102, começando pela atividade 6, que fala o seguinte: costuma-se soprar sobre a superfície de um líquido quente para que ele esfrie mais rapidamente, certo? Letra A. Quando se faz isso, o que acontece com a velocidade de evaporação do líquido? Aí aqui já está a resposta, certo, pessoal? Aumenta, certo? Quando a gente sopra sobre um líquido, a velocidade de evaporação dele aumenta, certo? Aí letra B. Explique então por que procedendo dessa maneira conseguimos fazer com que o líquido esfrie mais depressa. Bem, o que acontece é que quando a gente assopra, as moléculas mais velozes escapam mais rapidamente do líquido e, consequentemente, vai evaporar mais rapidamente e ele vai esfriar mais depressa, certo, moçada? Então essa aí era a resposta da letra B da sexta questão. Na sétima questão ele fala o seguinte: certa quantidade de mercúrio à temperatura ambiente é aquecida por meio de uma chama. Consulte a tabela e responda no caderno. Em que temperatura o mercúrio entrará em ebulição? Então, vendo naquela tabela, tu vai ver que o mercúrio entra em ebulição em 357 graus Celsius, certo? Essa é a temperatura de ebulição do mercúrio. Letra B. Continuando-se a fornecer calor ao mercúrio, o que ocorrerá com sua temperatura enquanto estiver em ebulição? Você já viu na aula passada, que durante a ebulição a temperatura permanece o que, moçada? A temperatura permanece constante, certo? Então, a resposta é que ela vai permanecer constante, certo? E agora na letra C, verifica-se que foi necessário fornecer 3,9 vezes 10 a quarta calorias de calor durante a ebulição para vaporizar totalmente o mercúrio. Calcule então o valor da massa desse líquido, certo? Então o que acontece, meus amigos? A gente já viu na aula anterior, que o calor que é responsável pela mudança de estado é o QMEL, Q igual a massa vezes o calor latente de vaporização. Ele disse aí que foi necessário fornecer 3,9 vezes 10 a quarta calorias, ou seja, 3,9 vezes 10 a quarta é igual a massa que eu quero saber qual é, vezes o calor latente de vaporização do mercúrio, que a gente olhando naquela tabela, vale exatamente 65, certo? Então vale 65 o calor latente de fusão, de vaporização do mercúrio. 65 a gente coloca aqui. 3,9 vezes 10 a quarta é uma coisa que 3, 9, e mais 3 zeros, ou seja, 39.000 igual a massa vezes 65. Se eu quero achar a massa, esse 65 que está multiplicando passa dividindo, então a gente fica com massa igual a 39.000, dividido por 65, certo? Aí vamos dividir, colocando aqui, 39.000 dividido por 65, eu pego 390 por 65, Se fosse 36 por 6, daria 6, mas 3 está 6, Aí, olha, 65 vezes 6, 5 vezes 6, 30, vai 3, 6 vezes 6, 36, com 3, 39, vai dar cravada, Dá 6, sobra 0, abaixo 0, coloca um 0 aqui, abaixo 0 e coloca outro 0 aqui, ou seja, dá 600. Cravado 600, certo? Então 600 o que? Se é massa? 600 gramas, certo? Então a massa de mercúrio que tinha nesse gás aí,
era 600, desse líquido, aliás, era 600 gramas, que virou agora 600 gramas de vapor de mercúrio. Daí na letra D ele quer saber o seguinte: logo após ser fornecido ao líquido o calor mencionado na letra C, qual será a temperatura do vapor de mercúrio resultante da vaporização? Ou seja, durante a vaporização a temperatura continua a mesma, ou seja, continua sendo 357 graus Celsius, que foi a temperatura na qual começou a ebulição, certo? Oitava questão que também era para vocês fazerem, ele fala o seguinte: é comum observarmos que em dias de chuva, ao fechar os vidros de um automóvel, eles se tornam embaçados. Explique. Isso acontece devido a quê, pessoal? Devido à condensação do vapor de água que tem ao redor, que tem no ar, né? Quando o ar esfria, ele se condensa e volta a ser líquido, ele acaba embaçando, né, o vidro. Para desembaçar o para-brisa, alguns automóveis possuem um ventilador desembaçador. Explica por que esse processo é eficaz. Porque quando ele sopra esse vento, né, o movimento do ar faz com que o vapor de água condensado torne a evaporar, certo? Então, quando ele bate aquele vento, ele tira aquelas partículas ali e o vapor volta a condensar, aí volta a evaporar, no caso, e aí desembaça o vidro. Falou, moçada? Então, por isso que tem aquele famoso desembaçador de carro, né? Desembaçador dos vidros do carro. Aí, mais a gente fala sobre a influência da pressão. A gente vai ver principalmente na ebulição que a pressão influencia. Quanto mais no nível do mar, certo, a água vai ferver numa temperatura que a gente já viu lá que é 100 graus Celsius, mas quanto mais alto vai ficando a água, a altitude mais alta vai ficando, menor vai ficando a pressão. E quanto mais alta, por exemplo, lá no Monte Everest, a água já ferve a 72 graus Celsius. Por quê? Porque quanto maior a pressão, menor é a temperatura necessária para que aconteça a evaporação. Então, nos locais mais altos, onde a pressão é menor, a temperatura de evaporação da água é menor do que nos locais mais baixos, onde a pressão é maior, certo? Então, no nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus, né, basicamente 100 graus. Já lá no Everest, que é muito alto, a temperatura de ebulição da água é 72 graus, certo? Dentro de uma panela de pressão, onde a pressão é muito grande, né, aí também ocorre, né, da água atingir temperaturas mais altas do que 100 graus antes dela evaporar. Por isso que cozinha mais rápido numa panela de pressão, certo? Beleza, meus amigos? Daí a gente vai dar um salto aqui no nosso estudo e vamos lá para frente já começar a falar sobre a ótica geométrica, certo? Nosso próximo assunto agora. Óptica, certo? Unidade 3, que já estamos aqui na página 116, certo? Você vai ver sobre reflexão da luz, refração da luz e mais para frente movimentos oscilatórios, certo? Então, ele mostra aqui várias situações no nosso dia a dia, né? A gente tem imagens formadas em espelhos, né? Que a gente sempre vê no nosso dia a dia, certo? E isso aqui vai ser estudado pela ótica, né? Essas imagens só são possíveis graças à reflexão da luz, certo? Que é o que a gente vai estar estudando agora na ótica. Até que ele fala aqui, reflexão da luz, né? Já na página 118, certo? Desde 1984, o satélite americano Landsat 5 orbita a Terra. Sua função é recolher dados de impactos geológicos e mudanças ambientais por meio de sensoriamento remoto, isto é, adquirir informações à distância. Para obter esses dados, o satélite se vale do fenômeno denominado ótica da reflexão da luz. Ao receber luz do Sol, parte dela é refletida pela superfície da Terra e outra parte é absorvida. A parte absorvida é reemitida em um novo comprimento de onda, e os sensores avaliando os feixes de luz incidentes e refletidos permitem determinação de um índice de refletividade, né, albedo, certo?
Por exemplo, no telhado das moradias ocorre incidência de reflexão de luz solar. Em valores aproximados, as telhas vermelhas ou marrons possuem albedo entre 0,1 e 0,35, enquanto nas coberturas brancas o índice é de 0,5 a 0,9, certo? Ou seja, as telhas vermelhas absorvem 65% a 90% da luz incidente, enquanto as coberturas pintadas de branco absorvem 10 a 50%, certo? Então, a cor branca ela absorve menos calor porque ela reflete mais. Isso ajuda a explicar os fenômenos climáticos de grandes densidades, conhecidos como ilhas de calor. Porque nas grandes cidades, como tem muito cimento, muitas construções, né? Então existem locais que absorvem muito calor e aumenta muito também a temperatura daquela região. Já superfícies que não absorvem tanto calor, já que refletem mais o calor, elas ajudam a manter o clima mais refrescado, pode ser assim dizer. Beleza, pessoal? Conceitos iniciais, né? Neste capítulo iniciaremos o estudo da ótica, isto é, o estudo da luz e dos fenômenos luminosos em geral. Entre nossos sentidos, a visão é o que mais colabora para o conhecimento do mundo à nossa volta. Provavelmente por isso o campo de estudo da ótica desperta o interesse dos pensadores desde a antiguidade, certo? Então, muito tempo atrás já começou a se estudar a ótica. Dos mais importantes foram os estudos de Newton, Hughes, Young e Maxwell. Tentaram explicar a natureza da luz. Em nosso curso teremos a oportunidade de apresentar algumas dessas ideias. Mas antes disso vamos estudar alguns fenômenos ópticos, as leis experimentais que descrevem o comportamento da luz e algumas de suas aplicações. Começando pela propagação retilínea da luz. Observando os objetos que nos rodeiam, verificamos que alguns deles emitem luz, isto é, são fontes de luz, tais como o sol, uma lâmpada acesa, a chama de uma vela, etc. Outros não emitem luz, mas podem ser vistos porque são iluminados pela luz proveniente de alguma fonte. Um dos fatos que podemos observar sobre o comportamento da luz é que quando ela se propaga em um meio homogêneo, sua propagação é retilínea. Isso pode ser constatado quando a luz do sol passa através das árvores em uma floresta, certo? Então a luz se propaga em linha reta, meus amigos. Ela passando aí pelas folhas da árvore, dá para a gente ver que ela forma esses raios retos aí. A luz não faz curva, né? Ela se propaga em linha reta, beleza? Então essa é uma das primeiras coisas que a gente vai estudando aqui da luz, que a luz se propaga em linha reta. Isso, o fato de ela se propagar em linha reta provoca o eclipse do sol e o eclipse da lua, certo? Então, quando a lua passa entre o sol e a terra, sua sombra é projetada sobre uma região da terra que deixa então de receber a luz do sol, a luz solar. Como o sol é uma fonte extensa, a sombra da lua não é bem definida, apresentando uma região totalmente escura, envolvida por uma penumbra, como vemos na figura. Olha aqui, ó. Quando a lua fica entre o sol e a terra, se forma uma região aqui na terra que não recebe luz. Isso aqui é o famoso eclipse do sol, certo? A lua cobre o sol naquela região aqui. Nessa região aqui fica totalmente escuro, fica na sombra, mas tem uma outra região que fica parcialmente escuro, que é a penumbra. E tem uma outra região da terra que nem vai saber que aconteceu o eclipse, porque ela vai continuar sendo iluminada pelo sol, beleza? Então, quando a lua fica entre o sol e a terra, acontece o eclipse solar. Olha, ele mostra aqui a visão que se tem quando a lua está na frente do sol, beleza? Mesmo durante o dia fica escuro, né, quando acontece esse fenômeno. E quando a terra é que já fica entre a lua e o sol, acontece o eclipse lunar, né? A lua desaparece durante a noite, por quê? Porque ela fica na sombra da terra, né? A lua só é iluminada pelo sol, mas quando a terra fica na frente dela, que ela fica na sombra da terra, ela não fica iluminada, então ela fica na sombra, beleza? Esses fatos, tanto do eclipse, esse eclipse aqui é chamado de eclipse lunar, tanto do eclipse lunar quanto do eclipse solar, eles mostram que a luz se propaga em linha reta. É por causa disso que aparece a sombra e é por causa disso que acontece também os eclipses, tanto do sol quanto o da lua. Falou, moçada? Raios e feixes de luz. Consideramos uma fonte que emite luz em todas as direções. As direções em que a luz se propaga podem ser indicadas por meio de linhas retas, como mostra a figura. Tá aqui, ó. As linhas retas, aqui, essas setas, indicam
os raios de luz. Essas linhas são denominadas raios de luz, certo? Na figura representada, quando temos um conjunto de raios, nós temos um feixe luminoso, que pode ser divergente, quando ele parte da fonte e vai para várias direções, como esse caso aqui da letra A. Pode ser convergente, quando ele vem de várias direções e vai para cima de um único ponto. E pode ser paralelo, feixe de raios paralelos, quando eles estão lado a lado, mantendo a mesma distância. Então pode ser divergente, partindo de um ponto indo para várias direções, convergente, indo para o mesmo ponto, ou paralelos. Beleza, moçada? E também tem o princípio da independência dos raios, que quando dois raios se cruzam, eles não mudam as suas direções. Então, se dois raios se cruzam, eles permanecem seguindo as mesmas direções. Certo? A velocidade da luz, a luz é a coisa mais rápida que existe, ela se move a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É muito rápida a luz, certo? Então, a coisa mais rápida que existe é a luz. Aí na casa de vocês vão tentar resolver para nós aí a atividade 1 e 2 e também a atividade 6, certo? Da página 123. Faça essa para nós lá. 1, 2 e 6 da página 123. Tentem resolver para nós aí, meus amigos. O próximo ano você vai estar resolvendo. Fiquem com Deus, valeu por hoje. Não esqueçam de deixar o nome e turma de vocês no nosso vídeo, no comentário, para saber que você assistiu. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, moçada. Um abraço.